Bom dia, Tião. Bom dia para você que acompanha o Ponta Porã Informa e também a Rádio Cerro Corá 91.5. Vamos lá com o nosso boletim esportivo, Tião Prado, falar de Campeonato Brasileiro. Ontem nós tivemos o encerramento da sexta rodada do Campeonato Brasileiro. E teve uma novidade, né? A árbitra Edna Batista Alves. Os marmanjos até correram, né? Mas a grande destaque, a grande estrela da segunda-feira, do encerramento da sexta rodada do Brasileirão, foi a árbitra Edna Batista Alves. Ela apitou seu primeiro jogo na elite nacional. Encerrou um tabu de 14 anos sem uma mulher comandar um jogo no Brasileirão. Paranaense Edna Alves tem apitado por São Paulo e esteve no triunfo do CSA por 1-0 sobre o Goiás no estádio Rei Pelé, em Maceió. Então, quebrou um tabu de 14 anos aí. E a arbitragem dela não teve maiores problemas. Edna Alves deu 4 cartões amarelos. O primeiro foi logo aos 8 minutos do primeiro tempo para Naldo, que puxou o calção de Kaique, do Goiás. Aos 28 minutos, Daniel Guedes, do Goiás, também foi amarelado por entrada dura em Maranhão. No segundo tempo, Apodi, do CSA, foi punido aos 9 minutos e Jordi, goleiro do CSA, levou por atrasar o jogo. A primeira vitória fez o CSA chegar aos 6 pontos, mas o Ocelão continua na degola no 17º lugar. Já o Goiás perdeu a chance de entrar no G6 e caiu para o 10º lugar com 9 pontos, né? Teve novidade na arbitragem brasileira. Pela 7ª rodada, o CSA vai até Belo Horizonte para encarar o Atlético Mineiro no estádio Independência no domingo, às 19 horas. O Goiás, por sua vez, folgará na próxima rodada. O Esmeraldino vai enfrentaria o Corinthians, mas o Clube Paulista jogará na Venezuela contra o Deportivo Lara na quinta-feira. E na outra terça pegará o Flamengo pela Copa do Brasil. Assim não haveria o intervalo de 66 horas entre um jogo e outro, e essa partida segue indefinida pela Confederação Brasileira de Futebol. O Avaí levou a virada do Ceará em plena ressacada e se complicou ainda mais no Brasileirão. O Leão não sabe o que é vitória e amarga a vice-lanterna com apenas 3 pontos. O Ceará, por sua vez, pegou o elevador após o triunfo por 2-1. O Vozão está na 9ª colocação com 9 pontos. O próximo desafio do Avaí, né, do time catarinense, será o Internacional no domingo às 18 horas no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. No mesmo dia, às 15 horas, o Ceará receberá o Santos no estádio Castelão, em Fortaleza. A rodada começou no último sábado com mais uma vitória do atual campeão e líder Palmeiras, com direito à polêmica do VAR. O Verdão superou o Botafogo por 1-0 no Mané Garrincha, em Brasília, chegando aos 16 pontos. O perseguidor mais próximo do Alviverde é o Atlético Mineiro, derrotado pelo Grêmio por 1-0. O time do técnico Renato Gaúcho finalmente desencantou, mas segue ainda na zona do rebaixamento. A novidade no alto da classificação ficou por conta do Corinthians, né? O Timão pegou o elevador após a vitória no clássico ante São Paulo por 1-0. O Timão tem os mesmos 11 pontos do Tricolor, mas leva vantagem no número de gols marcados. O Santos, que ficou no 0-0 com o Internacional, ostenta a mesma pontuação no 5º lugar. Já o Flamengo, com a vitória no último minuto sobre o Atlético Paranaense, 3-2, fecha o G6. A rodada completa teve Botafogo sendo derrotado pelo Palmeiras por 1-0, né? O Grêmio venceu o Atlético Mineiro por 1-0, Flamengo 3-2 no Atlético Paranaense, Santos e Internacional 0-0, Cruzeiro 1, Chapecoense 2, Bahia fez 3-2 no Fluminense, o Corinthians venceu o São Paulo por 1-0 de novo, o Fortaleza empatou com o Vasco em 1-1, o Avaí foi derrotado pelo Ceará ontem 2-1 e o CSA ganhou do Goiás por 1-0. Por que eu falei de novo, né, em relação ao clássico São Paulo e Corinthians? É que desde que o Corinthians tem um novo estádio, são 12 jogos realizados lá, 9 vitórias do Corinthians e 3 empates, né? Então a situação do São Paulo dentro da Arena Corinthians não é boa, né? Não tem uma vitória sequer até agora na nova casa do Corinthians, do estádio novo do Corinthians. O Palmeiras lidera, 16 pontos, Atlético Mineiro é o segundo, 12, terceiro Corinthians 11, quarto São Paulo 11, quinto Santos 11, sexto Flamengo 10, sétimo Internacional 10, oitavo Bahia 10, nono Ceará 9, décimo Goiás 9, 11º Botafogo 9, 12º Atlético Paranaense 7, 13º Chapecoense 7 e 14º Fortaleza 7. 15º Fluminense 6, 16º Cruzeiro 6 pontos. Abrindo a zona do rebaixamento, 17º CSA 6 pontos,
Em 18º, o Grêmio 5 pontos, 19º, Avaí 3 pontos e 20º na lanterna, o Vasco da Gama com apenas 3 pontos. Próxima rodada teria Corinthians e Goiás, mas esse jogo foi adiado porque o Corinthians joga na quinta-feira pela Sul-Americana e na terça-feira pega o Flamengo pela Copa do Brasil. Aí o intervalo exigido de 66 horas entre um jogo e outro não vai ser possível, então esse jogo está adiado. Mas teremos Flamengo e Fortaleza no sábado, Bahia e Grêmio, Botafogo e Vasco no domingo, Ceará e Santos, Atlético Paranaense e Fluminense, Chapecoense e Palmeiras, no Pacaembu tem São Paulo e Cruzeiro, e Internacional e Avaí no Beira-Rio, além de Atlético Mineiro e CSA para completar a 7ª rodada do Campeonato Brasileiro da primeira divisão. Na segunda divisão tem 2 jogos hoje para abrir a 6ª rodada. Em Ponta Grossa, no estado Germano Krieger, o Operário vai jogar contra o Sport Clube do Recife, jogo marcado para as 18h15. Às 20h30, no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, o Guarani recebe o Brasil de Pelotas. O Operário Paranaense hoje, né? Ele figura aí na 17ª colocação na zona do rebaixamento, né? E o seu adversário, o Sport Recife, é o 4º colocado com 9 pontos. O time do Operário, né? Que está na 17ª colocação, tem apenas 4 pontos. O outro jogo, o Guarani de Campinas, né? Está em 16º, uma posição acima da zona do rebaixamento, com 5 pontos. E o seu adversário, o Brasil de Pelotas, venceu a primeira na última rodada, ainda está na zona do rebaixamento, é o 19º colocado com apenas 3 pontos. São essas as informações, Tião Prado. Nós voltaremos, se Deus quiser, amanhã com mais informações aqui no Ponta Porém Informa, também na Cerro Corá FM 91.5.